prazer estar aqui com vocês novamente. Uma boa tarde a todos que participam dessa web. O tema escolhido para a nossa conversa de hoje é um tema extremamente atual, apesar de ser um assunto antigo, né? Falar de sífilis dá a impressão de que nós estamos voltando para o século passado e para os séculos anteriores. Na verdade, é uma doença secular, de fato, que já atinge a humanidade desde muitos milhares de anos atrás, mas que hoje representa um grande desafio, um grande problema de saúde pública, não só para o Brasil, mas para vários países no mundo inteiro. Nós temos um número enorme, um contingente enorme de pessoas sofrendo com essa infecção e com as suas consequências. As consequências podem ser muito graves e dentre essas consequências, um dos graves desfechos são as mortes fetais provocadas pela sífilis congênita, a sífilis que atinge o feto a partir da infecção materna não tratada. Bom, o tema hoje é dividido em alguns momentos, do momento de dados epidemiológicos, que eu inicio aqui, com algumas informações sobre a sífilis em gestantes e a sífilis congênita no Brasil. Nós não temos ainda dados muito apurados, muito bem refinados sobre sífilis adquirida, sobre a sífilis de uma maneira geral. Essa vigilância epidemiológica ainda não está totalmente implantada no país. No entanto, nós já temos dados de sífilis em gestante e sífilis congênita muito mais bem consolidados. Veja nesse slide o número de casos de sífilis em gestantes notificados em 2013, e esses dados foram obtidos no último boletim de sífilis do Ministério da Saúde, com um total de 21.382 casos de sífilis em gestantes no ano de 2013. A região sul entrou com 13% desse total de casos registrados no país. Dentre as várias regiões do país, a região sul se encontrou no meio termo, mas veja que a taxa é em torno de 7,3%, uma das maiores, e que representa um contingente de crianças sob risco de infecção por sífilis muito grande. Na coluna em seguida, o número de casos de sífilis congênita no ano de 2013 registrados na região sul, de 1.566, é um número bastante considerável, que representa 11% dos casos de sífilis congênita notificados no país. Nos dados, no próximo slide, no slide a seguir, eu mostro para vocês um pouco mais detalhadamente os casos de sífilis em gestante e congênita registrados nos estados da região sul, em especial o nosso estado aqui, Santa Catarina, apresentando um contingente de casos de sífilis em gestante de cerca de 511 casos de sífilis registrados no ano de 2013, representando 2,4% dos casos da região sul. É a menor taxa de ocorrência de sífilis em gestantes na nossa região, e em termos de casos de sífilis congênita, 211 casos, ou 1,5% do total de casos registrados. É um número inferior aos outros estados da região sul. O Rio Grande do Sul representa o maior contingente de casos. E o menor número de casos de óbito também por sífilis, com 1,2 para cada 100 mil nascidos vivos na nossa região. Então veja que não são números desprezíveis, e nós vamos ver que o número de casos de sífilis em gestantes registrados ao longo do tempo vem sofrendo um incremento muito grande. O fenômeno não representa exclusivamente uma maior tendência à melhor notificação dos casos. Veja a linha amarela que representa a região centro-oeste. Durante alguns anos ela se manteve praticamente estável, o que representa para a região centro-oeste, especialmente Mato Grosso do Sul, uma vigilância, uma identificação de casos, uma vigilância bastante estável. Mas o último período, de 2011 e 2012 para cá, todas as regiões experimentam um crescimento muito grande do número de casos novos de sífilis em gestantes. Então nós temos aí, de fato, um aumento do número de casos, uma melhoria do diagnóstico, da notificação. Nesse slide, a detecção de sífilis em gestante e a incidência de sífilis congênita estão representados por barras, onde a barra vermelha confere os casos de sífilis congênita e a barra azul de gestante. A nossa região aqui, o estado de Santa Catarina, representa um contingente de locais onde a nossa
prevalência se encontra no meio termo. Veja que o Mato Grosso do Sul tem um quantitativo de casos de sífilis em gestantes muito grande. Eles fazem uma triagem pré-natal extremamente eficiente, comparando com o número de casos de sífilis congênita, com uma taxa próxima ao limite considerado da média nacional, né, representando uma excelente atuação em termos de trabalho, de tratamento dessas gestantes. Na nossa região, o estado de Santa Catarina, 5,8% por mil nascidos vivos de casos de sífilis em gestante e de 2,4 para cada 1.000 nascidos vivos de sífilis congênita. Nós temos uma meta de eliminação nacional que seria representando no máximo 0,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Nesse próximo slide, nós já nos aproximamos da região da Grande Florianópolis e comparando com o estado. A linha azul representa a Grande Florianópolis e a linha vermelha a região, todo o estado de Santa Catarina. Comparando, veja o quanto de casos de sífilis adquirida, notificados para cada grupo de 100.000 habitantes, o quanto representa no nosso estado. É um percentual muito grande que nós estamos acompanhando ao longo do tempo, esse crescimento do número de casos de sífilis na nossa região. Eu queria apresentar para vocês alguns casos, alguns slides obtidos de sites internacionais. Esse é do CDC dos Estados Unidos, onde o número de casos de sífilis adquirido também sofre um grande crescimento, em especial entre homens que fazem sexo com homens. Eles dividiram por raça-cor, homens negros que fazem sexo com homens, hispânicos e brancos. Comparativamente, nós vemos que na faixa etária mais jovem predominam os homens que fazem sexo com homens da raça negra, enquanto que nos mais velhos, na branca. Há um diferencial interessante em termos de debate epidemiológico e sociocultural, socioeconômico. Vejam que entre os HIV positivos, mais jovens negros e mais velhos, com idade mais avançada, brancos. O número de casos de sífilis em HIV negativos é semelhante em ambas as classificações de raça-cor. O próximo slide ele mostra para a gente um pouco mais detalhadamente os casos de sífilis primária e secundária, também baseado na raça, cor e sexo, onde predominam os casos de sífilis no sexo masculino, e principalmente entre homens negros, quase 30 para cada 100.000 habitantes, enquanto que em brancos 5,1 casos para cada 100.000 habitantes. Ou seja, é uma proporção quase 6 vezes maior, comparando brancos e negros, homens com sífilis. E nas mulheres, a mesma coisa, predominando mulheres negras, apesar de termos uma ocorrência menor no sexo feminino, nesse estudo publicado em 2012. Entrando um pouquinho mais agora detalhadamente na questão da sífilis, a sífilis é uma doença de muitas caras. É uma infecção bacteriana, é uma infecção que não é genital, é uma doença sistêmica, isso a gente precisa compreender desde o início. É uma doença que afeta toda a economia do nosso corpo, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo pode ser afetada pela bactéria causadora da doença, que é o Treponema pálido, e afetando todos esses órgãos, provocando sinais e sintomas relativos a todos esses vários sistemas que fazem parte do nosso corpo. Essas fotos mostram apenas algumas das poucas manifestações possíveis de encontrarmos em casos de sífilis recente, que nós vamos detalhar daqui a pouco. O agente etiológico, tal como dito, é uma espiroqueta, é o Treponema pálido, é uma bactéria que tem movimentos rotatórios semelhantes a um saca-rolhas, e o formato dessa bactéria em formato de saca-rolha, essa espiral, essa espiroqueta, ela se movimenta ativamente e penetra ativamente nos tecidos corporais, principalmente nos locais onde ela é inoculada, na pele ou na mucosa, na lesão inicial, onde vai se formar a lesão inicial, em movimentos ativos. E essa bactéria, obviamente, precisa de uma pequena lesão, de uma microlesão naquela pele queratinizada, ou na mucosa é muito mais fácil a penetração, e a partir dali ela se instala, se multiplica e desenvolve a infecção inicial, e dali se espalha para todo o nosso corpo. E por afetar vários órgãos e sistemas,
ela se manifesta de múltiplas formas. Ela é chamada então de a grande dissimuladora, a grande impostora. É uma doença com muitas caras, muitas facetas diferentes, e por isso nós precisamos estar muito atentos para pensar em sífilis o tempo todo. O que percebemos na prática é que há um aumento global na incidência dessa doença. Não é um fenômeno localizado no estado de Santa Catarina, ou na região sul, ou no Brasil. Todo o planeta hoje passa por essa realidade do incremento do número de casos, especialmente em pessoas vivendo com HIV e na população de homens que fazem sexo com homens. A sífilis congênita, por conta disso, vem aumentando em vários países, em nosso país nós percebemos isso também, obviamente afetando a população como um todo. Mulheres jovens, sexualmente ativas, em idade reprodutiva, adquirindo a doença, têm um grande risco, um grande potencial de passar a infecção para os seus filhos. É ainda uma doença grave e letal para fetos, especialmente. Então, uma infecção sifilítica materna pode levar à perda fetal, diferente do HIV, que raramente provoca perda fetal, um abortamento ou natimorto. A sífilis pode elevar essa taxa de perda a até 40% dos casos de gestação não tratada. Classicamente, a sífilis tem um estágio evolutivo, uma história natural, que é dividida em dois grandes períodos temporais. A sífilis recente, que vai do momento da infecção até 1 ano de duração da infecção, e a partir de 1 ano, a sífilis chamada tardia. Dentro dessas duas grandes etapas, nós temos subdivisões. Momentos onde a sífilis se manifesta muito intensamente, com muita sintomatologia, e outros onde ela não se manifesta clinicamente, onde há um silêncio, um hiato clínico, que nós chamamos de latência, e a partir daí o diagnóstico só será feito baseado em exames laboratoriais feitos ao acaso ou durante alguma triagem, durante algum tipo de avaliação rotineira, como é o pré-natal. Então, na fase inicial da sífilis, a fase recente, que é até 1 ano de duração, nós temos a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis latente recente como os representantes clínicos desta etapa. A partir de 1 ano de evolução, a sífilis ela continua silenciosa, podendo eventualmente o paciente desenvolver sintomas semelhantes à da sífilis secundária, e mais tardiamente a sífilis terciária se manifesta com múltiplas lesões em órgãos, lesões que são mais de ordem destrutiva do tecido do que de um processo inflamatório agudo. Nós vamos ver com mais detalhes a partir de agora. Então, depois de um momento da exposição, onde ocorre a exposição ao treponema pálido, ocorre um período de incubação primária, onde há a multiplicação bacteriana no local da inoculação. Nós vamos ter um período de cerca de 21 dias de incubação, onde esse indivíduo vai desenvolver posteriormente o cancro duro. O cancro duro é uma úlcera geralmente única, indolor, com bordos elevados, bem característicos e de consistência endurecida. A gente pode perceber mais ou menos essa sensação nessa foto onde o indivíduo aperta a lesão, né? Bordos bem elevados, bem visíveis, e uma lesão geralmente de fundo limpo, não há exudação, não há formação de pus em geral. E uma característica interessante, essa úlcera, essa ferida genital que representa o local da inoculação da bactéria, onde a bactéria se multiplica inicialmente, ela vai cicatrizar espontaneamente ao cabo de 3 a 4 semanas. Esses são mais alguns exemplos de úlcera genital. Nós temos aqui nessa região do pênis, na região vulvar. A adenopatia inguinal pode surgir como um marcador da presença da infecção recente. Essa mulher apresenta uma lesão genital também próximo aos grandes lábios, com um fundo limpo, bordos bem evidentes e elevados. Uma lesão única, isolada, bastante característica da sífilis primária, o chamado cancro duro. E onde tem lesão, tem bactéria, e essas lesões são altamente infectantes. A partir do momento em que essa ferida cicatriza espontaneamente, há o desenvolvimento da fase, toda a preparação do corpo para a fase secundária. Nesse momento a gente vê de forma mais evidente a doença como uma doença sistêmica, com uma de suas manifestações sistêmicas. A partir de um período de 4 a 10 semanas, em geral uma média de 6 semanas, mas pode levar alguns meses até surgir a fase secundária, a sua implantação, o indivíduo vai desenvolver
sintomas gerais, como febre, dor de cabeça, artralgias, sintomas que podem ser confundidos com uma série de outras doenças, e a partir daí lesões de pele, manchas no corpo que simulam processos alérgicos, mas diferente dos processos alérgicos, essas manchas não coçam, lesões que podem afetar de maneira interessante palma da mão e planta dos pés, e com isso chama a atenção para o profissional que está atendendo esse paciente a pouca frequência com outras doenças que se manifestam com rasgo cutâneo, com exantema, de afetar também palmas e plantas. Então, todo paciente com rasgo cutâneo, com algum tipo de febre ou sintoma geral, poliadenopatia generalizada e lesões palmoplantares, deve ter a sífilis como um diagnóstico diferencial fundamental. Não se pode esquecer nunca de solicitar testes para sífilis num paciente como esse. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de rash, maculopapular, alopécia, lesões palmares, lesões plantares, lesões da mucosa oral, lesões da mucosa da semimucosa e da pele vulvar. Veja que são lesões em placas, que são chamadas de condilomas planos da sífilis. Lesões palmares bastante visíveis, muitos desses pacientes desenvolvem lesões orais que muitas vezes passam por vários tratamentos e que não são resolvidos. Queda de cabelo, é um dos diagnósticos diferenciais importantes, a queda do cabelo, o médico assistente solicitar testes de sífilis, e aqui as roséolas sifilíticas estão sendo vistas com bastante clareza nessas fotos. Veja com mais detalhes a lesão palmar, como se torna evidente a presença de alterações na pele, que muitas vezes chama a atenção do paciente pela disseminação dessas lesões sem que elas provoquem coceira. Esses são exemplos de roséola, né? Algumas lesões mais graves, mais extensas, como desse paciente, que tem uma doença periodontal muito grave, muito séria, e pode ser até que ele seja HIV positivo, que diferencia muitas vezes a presença de lesões mais graves, mais extensas e de difícil caracterização. A sífilis latente é o período da doença onde não há manifestação clínica. Então a fase secundária vai também desaparecer espontaneamente após, em média, 3 até 6 semanas de duração. Então esse paciente passa por todo um temporal de sinais e sintomas e depois disso ele simplesmente desaparece com todas aquelas manifestações clínicas e volta numa condição aparentemente saudável. Na verdade, esse paciente não está curado, a infecção continua no seu organismo, ele continua tendo sífilis e precisa ser diagnosticado e tratado. Como chegar a esse paciente? Apenas por meio de exame de laboratório, porque ele não apresenta sinais e sintomas, ele é totalmente assintomático. Questões relacionadas às recorrências da fase secundária na fase latente existem, não são incomuns, e pelo menos nos primeiros 2 anos de evolução é comum que o paciente apresente recaídas da fase secundária durante a fase de latência tardia. Finalmente, a fase terciária da sífilis, ela é atualmente rara de se ver devido ao acesso mais fácil a antibióticos que são altamente eficientes contra a doença, mas que são, quando presentes, muito graves, muito sérios, que podem levar à morte. Lesões que podem afetar o cérebro, coração, grandes vasos ou pequenos vasos, tanto a nível cardíaco como suas coronárias, como vasos cerebrais, a formação de aneurismas, a formação de pseudotumores cerebrais, as chamadas gomas cerebrais. Essas gomas podem também surgir em tecidos cutâneos e mucosas e também nos tecidos cartilaginosos, provocando deformidades. Essas manifestações ósseo-articulares, cardiovasculares, neurológicas, cutâneas, raras hoje de se ver, elas são raras devido aos tratamentos altamente efetivos, elas não podem ser esquecidas. Apesar de raras, elas podem e devem ser colocadas como diagnóstico diferencial em situações que vão desde quadros semelhantes a AVCs, a acidentes vasculares cerebrais, até a quadros demenciais e de surtos psicóticos, que podem ser desencadeados pela infecção sifilítica no sistema nervoso central. Então, veja que é uma doença grave, é uma doença sistêmica, com múltiplas caras. A interação entre o HIV e o treponema pálido, a sífilis e a AIDS,
determinam modificações da história natural da doença. Então nós temos pacientes com HIV e com sífilis, com manifestações clínicas completamente atípicas, lesões muito mais extensas, diferentes do usual, e que podem levar tanto a piora clínica da evolução da AIDS desses pacientes, quanto também a dificuldade do diagnóstico e tratamento da sífilis. Eu lembro que em casos como esses, a evolução para neurosífilis, a infecção da sífilis do sistema nervoso central é mais rápida, é muito mais acelerada do que numa pessoa HIV negativa e com comprometimentos muito mais severos. Eu devo pensar em sífilis o tempo todo. A sífilis, vivemos, hoje eu volto a lembrar, uma situação epidêmica. Nós vivemos uma situação de surto de sífilis no nosso país e qualquer circunstância nós devemos pesquisar a sífilis, nós devemos buscar a sífilis em todo e qualquer paciente que se apresente ao serviço de saúde, e eu digo isso em razão das inúmeras possibilidades de diagnósticos diferenciais que esse paciente apresenta. Se é um paciente sexualmente ativo, esse paciente deve ter a sífilis investigada na rotina médica, mesmo que a consulta não seja necessariamente devido a uma queixa genital ou relacionada a uma doença sexualmente transmissível. Diagnosticar a sífilis requer disponibilidade de laboratório. O diagnóstico clínico é presumível, é presuntivo, a gente pode suspeitar da sífilis ao avaliar um quadro clínico que se apresenta no paciente. Com experiência, o médico pode definitivamente fechar um diagnóstico, porém, o diagnóstico de certeza confirmatório é dado com exames de laboratório. Quando disponível, a microscopia pode e deve ser utilizada. A microscopia por campo escuro, como essa foto que vocês veem aqui nesse slide, é um diagnóstico classicamente estabelecido para fechar casos de sífilis. A imunofluorescência direta é uma outra técnica adotada em laboratórios, onde você solicita explicitamente a coloração por imunofluorescência e o indivíduo, a partir da coleta de um material de lesão, identifica a presença de treponemas. Mas os principais, os mais comuns exames diagnósticos de sífilis são feitos com sorologias. E as sorologias clássicas nós temos o VDRL e o RPR representando os testes chamados não treponêmicos e os testes confirmatórios chamados treponêmicos, que são muito conhecidos de nós, o FT-ABS, o TPHA, que é um teste de hemaglutinação, os testes automatizados tipo ELISA, e um teste de ELISA, um teste de imunocromatografia mais atual e que não requer um laboratório, que pode ser feito à beira do leito, como se diz, ou durante a própria consulta ambulatorial desse paciente, os testes rápidos para sífilis, que hoje em dia, graças à implementação dessa estratégia por meio da estrutura de serviço do nosso Estado, nós cada vez vamos ter mais acesso a esse tipo de recurso. Então nós temos uma divisão importante das sorologias, os testes não treponêmicos, que têm uma vantagem muito grande, eles são tituláveis, você pode quantificar o quão positivo esse paciente é e a partir dessa titulação promover o segmento clínico após o tratamento para definir cura. E os testes treponêmicos, que são classicamente definidos como testes confirmatórios, mas eles têm um porém. Diferente do VDRL, que tende a ficar negativo com o tratamento, os testes treponêmicos eles permanecem positivos por muitos anos e até por toda a vida. E isso pode trazer algumas confusões para o clínico que está envolvido no diagnóstico desse paciente. Esse é um exemplo de teste rápido de sífilis e da sua execução. É um procedimento relativamente simples, que pode ser feito por um profissional habilitado, onde nós vamos identificar a presença de anticorpos específicos para sífilis. O sangue é coletado a partir de uma puntura da polpa digital, coletado, por exemplo, com uma pequena pipeta, e a partir daí um capilar é colocado esse material num cassete com a adoção de um buffer, a adição de um buffer, e a partir daí a leitura é feita nesse espaço onde há a formação das linhas coloridas vermelhas que identificam a positividade. Esse seria o curso da sífilis não tratada vislumbrada num gráfico onde nós comparamos em cima a positividade dos testes e embaixo a evolução clínica, a história natural da doença. Então veja que o campo escuro, os testes de microscopia, só podem ser feitos na fase primária e secundária, onde há lesão rica em treponema. Já as sorologias, como o FT-ABS em azul e o VDRL em vermelho,
eles se tornam positivos a partir de algumas semanas de infecção e, dependendo da evolução do caso, mesmo que ele não seja tratado, o VDRL cai depois de alguns meses ou anos de evolução, mas veja a diferença, o FTABS ele nunca é negativo, ele sempre fica positivo. É uma característica dos testes treponêmicos, dos testes confirmatórios. Claro que a partir do momento em que eu faço o tratamento do paciente, a tendência do VDRL é cair em direção ao zero, em direção ao negativo. Importante lembrar para vocês que há uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3.242 de dezembro de 2011, que define o diagnóstico da sífilis por meio de exames laboratoriais. É a partir dessa normatização que nós esperamos que o diagnóstico da sífilis seja cada vez mais qualificado, que nós não tenhamos a necessidade de recorrer apenas a suposições, mas sim tenhamos diagnósticos fechados, definidos por meio de exames, e isso tudo baseado em normas do Ministério da Saúde. Então, se transformam em leis. Esse seria um esquema de diagnóstico a partir do início da triagem com um teste não treponêmico. Isso aqui é um algoritmo que a portaria nos mostra como fazer o diagnóstico da sífilis, iniciando com a triagem com teste não treponêmico. A partir de um VDRL positivo, nós vamos fazer a confirmação com teste treponêmico e tratar esse paciente. A partir de um exame não treponêmico, um VDRL negativo, nós vamos considerar que esse paciente não reagente, ele não é um paciente com sífilis, ou se houver uma forte suspeita, repetir os exames depois. Nós podemos também, iniciar a triagem com um teste treponêmico, os testes confirmatórios. A partir de um teste confirmatório negativo, eu libero o laudo como um paciente não infectado, mas havendo a suspeita, eu deverei repetir esses testes num futuro breve, em torno de 30 dias. Ou, se esse resultado for positivo, eu realizo na mesma amostra os testes de VDRL para quantificar, para titular esse soro do paciente e, a partir daí, com o tratamento, acompanhá-lo com novos VDRLs para seguir o pós-tratamento e definir sua cura. Isso aqui, resumo, nós temos, comparando os exames confirmatórios e os não confirmatórios, os chamados testes de triagem não treponêmico, VDRL e FTABS, como eles se manifestariam num paciente hipotético. Se ambos os testes positivos, eu teria um caso de sífilis. Independente de ser considerado recente ou tardia, esse paciente definitivamente tem sífilis confirmada. Se o VDRL é positivo, mas o FTABS é negativo, certamente esse VDRL é um falso positivo, pois o teste confirmatório não confirmou. Na sequência, se esse paciente tem um VDRL negativo, mas o teste confirmatório é positivo, é bem possível que esse paciente tenha sífilis ou em fase muito inicial, é uma fase pré-cancro, é uma fase ainda muito recente, ou ele já curou a sífilis a partir do tratamento, o VDRL negativou. Na hipótese de 2 testes negativos, esse paciente não tem sífilis, mas é possível eu dizer que ele ainda estaria numa fase de incubação. Sim, é possível. A fase de incubação da sífilis, todos os exames vão acusar negativo. Nenhum teste vai ser positivo numa fase muito inicial da doença. Então, se houver suspeita forte de uma DST, uma exposição de risco, eu devo repetir o teste, no mínimo, depois de 30 dias. O próximo slide ele resume o que o Ministério da Saúde recomenda hoje como abordagem terapêutica à sífilis. Se eu tenho sífilis primária, se eu tenho sífilis secundária ou latente recente, em resumo, se eu tenho sífilis onde eu consigo identificar que o paciente evolui a até 1 ano, o tratamento hoje preconizado pelo Ministério da Saúde é uma dose única de 2.400.000 unidades de penicilina bezatina. Esse esquema mudou, nós tradicionalmente usávamos para sífilis primária 2.400, para sífilis secundária ou sífilis até 1 ano de evolução, excetuando o cancro duro, uma dose dupla dessa, faríamos 2.400.000 a cada 7 dias, totalizando 4.800.000 unidades, mas hoje mudou. O Ministério da Saúde publicou um novo protocolo para assistência às infecções sexualmente transmissíveis, onde ele define que o tratamento da sífilis, a partir de agora, deverá seguir essa orientação. Então, se eu tenho sífilis com até 1 ano de evolução, seja ela primária ou secundária ou latente recente, a dose é a mesma. Dose única de 2.400.000 unidades de penicilina benzatina.
Se a sífilis é terciária, ou se tem mais de um ano de duração, ou, o que é muito comum, eu não sei quanto tempo de duração ela tem, o tratamento é feito na dose máxima com 7.200.000 unidades. Lembrando que cada dose é feita em dupla, ou seja, uma aplicação em cada glúteo, com intervalos de 7 dias entre cada aplicação. Então são 3 aplicações de 2.400.000 unidades, totalizando 7.200.000 unidades de penicilina G benzatina. Essa é a droga de escolha, é a primeira droga no tratamento da sífilis que a gente deve optar quando disponível para o tratamento. Eu sei que certamente teremos um debate ao encerrarmos a aula expositiva sobre o que fazer na falta da penicilina, já que é uma situação que estamos vivendo hoje. Esse slide mostra algumas alternativas. Eu tenho a doxiciclina, que é a droga que vem sendo trabalhada hoje como principal alternativa, ou a eritromicina. Nas doses, a doxiciclina na dose de 100 mg a cada 12 horas por via oral, e a eritromicina 500 mg de 6 em 6 horas por via oral. No entanto, nós temos tempos diferentes de tratamento. Para sífilis recente, 15 dias, e para sífilis tardia, com mais de um ano de duração, 30 dias de tratamento. É um tratamento que é feito por via oral e com medicamentos que podem provocar efeitos adversos, especialmente no trato gastrointestinal, e o que poderia, em tese, reduzir a adesão ao tratamento e falha terapêutica. Nós temos algumas outras opções. Por exemplo, nós estamos trabalhando também com a possibilidade do uso da ceftriaxona, que é um medicamento injetável, que também já se mostrou eficaz no tratamento da infecção pelo treponema pálido. No entanto, nós temos doses diferenciadas, não são doses semanais, são doses diárias, onde o tratamento pode ser feito por via intramuscular ou endovenosa, 250 mg a cada 24 horas por um período de 5 dias na sífilis até um ano de duração, e na sífilis tardia um tratamento que pode levar 14, 15 dias numa dose maior. A dose, nesse caso, amplia-se para 1 grama a cada 24 horas por um total de 2 semanas. A azitromicina é uma outra droga da família da eritromicina, é uma droga que tem uma ação antitreponema também já bem estabelecida. A dose pode ser feita para sífilis precoce, 2 gramas via oral em dose única, são 2 comprimidos de 1 grama ou 4 de 500 mg, que é o que é mais comumente encontrado na rede pública de saúde, podendo também, um esquema alternativo, fazermos 1 grama por semana durante um período de 3 a 4 semanas. Então, a cada 7 dias, 1 grama de azitromicina. Esses esquemas com azitromicina, no entanto, têm uma limitação. Nós não temos estudos testando a azitromicina na sífilis tardia. Então, essa recomendação é válida para tratamentos de sífilis com menos de um ano de duração. Quando nós falamos de pacientes infectados pelo HIV e com sífilis, o tratamento com drogas alternativas fica ainda mais crítico, porque nós não temos uma boa avaliação dessas medicações alternativas no grupo de pessoas com HIV. No entanto, nós vamos ter que lançar mão dessas alternativas e manter um segmento mais rigoroso junto a esses pacientes HIV positivos, no sentido de verificar se há queda adequada dos títulos de VDRL, como nós vamos ver nos próximos slides. De Exheimer é uma reação inflamatória pós-tratamento, independente da droga utilizada no tratamento da sífilis, e que representa uma reatividade imunológica intensa frente a uma grande liberação de antígenos treponêmicos a partir do início do tratamento. Não é uma reação grave, não é uma reação alérgica, é uma reação inflamatória passageira, dura algumas horas, até no máximo 48 horas, e que pode ser tratada e minimizada com antitérmicos e analgésicos simples. Raramente há necessidade de usar corticoterapia nesses casos. O segmento desses pacientes é feito então com VDRL trimestral. Não há necessidade em absoluto de fazermos VDRLs imediatamente após o fim do tratamento. Isso pode trazer fator de confusão maior do que benefício. Então é melhor esperar por um período de 3 meses para que nós percebamos a queda de fato do VDRL pós-tratamento. E nós esperamos que haja uma queda de títulos em até 3 ou 6 meses, em torno de 2 titulações. Uma queda de 2 títulos em até 6 meses representa uma boa reação ao tratamento. Pode não ter havido cura ainda em termos sorológicos, vamos dizer assim, mas muito provavelmente houve cura bacteriológica.
a queda de 2 títulos, então é um marco referencial importante. Em um período de até 1 ano, nós esperamos que esse indivíduo já esteja negativo ou que tenha havido a queda de pelo menos 4 títulos, se houver, claro, espaço para tal. Esse título revertendo em negativo em até 1 ano significa cura, nós autorizamos esse paciente então a sua alta, mas pode haver flutuações na titulação e até a permanência dessa titulação em pacientes devidamente tratados e curados. É a chamada cicatriz sorológica. A cicatriz ela pode ser classificada como 2 ou 3 títulos exatamente iguais em pacientes previamente tratados e adequadamente tratados num intervalo de segmento de pelo menos 1 ano. A elevação de 2 títulos pode representar sim uma nova infecção ou falha terapêutica que deverá ser reconduzido à investigação e tratamento desse paciente que experimentar elevação de 2 títulos após uma queda inicial. As parcerias sexuais não podem ser esquecidas, né? Então nós temos aqui sífilis primária, os últimos parceiros dos 3 meses anteriores, dos 6 meses na sífilis secundária e na sífilis latente dos últimos 12 meses, do último ano. Então esse paciente requer que sejam convidados os parceiros desse paciente para uma visita médica e exames e tratamento adequados. Muito importante a investigação para outras DST, né? Nós costumamos dizer que uma DST não anda sozinha, nós sempre temos que buscar co-infecções. Sífilis com gonorreia, sífilis com HIV, HIV com hepatite B e assim por diante. Tratar parceiros, sempre que possível localizá-los e tratá-los de forma adequada e não esquecermos que a notificação é uma obrigatoriedade. Todo profissional de saúde precisa, tem que notificar casos de sífilis. Esse slide aqui é o nosso último slide e mostra, em resumo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele tem 3 eixos onde nós, de acordo com as cores, nós podemos identificar as vulnerabilidades que envolvem o diagnóstico, o tratamento e o controle efetivo da sífilis no nosso país. Esse é um estudo adaptado, esse slide é uma adaptação de um material do Programa Estadual de São Paulo, onde a cor laranja mostra o eixo de vulnerabilidade individual, o eixo azul, o eixo de vulnerabilidade do serviço e, em verde, o eixo de vulnerabilidade da gestão. Veja que só de uma maneira grosseira, olhando de longe, você percebe que o eixo relacionado à vulnerabilidade da gestão de saúde no nosso local é o que mais itens representa. Então nós temos aí grandes desafios que envolvem não só falhas individuais, momentos em que o indivíduo se torna vulnerável ao se expor sexualmente sem preservativos, por exemplo, ou ao usar drogas, ou ao usar álcool, mas também eixos de vulnerabilidade de serviços, ao não conseguirmos executar nossos protocolos de maneira adequada em termos de diagnóstico e de tratamento. Falhas de diagnóstico representarão falhas de tratamento que representarão manutenção de altas taxas dessa doença na nossa população. Assim como de gestão, nós precisamos identificar essas vulnerabilidades e trabalharmos juntos aos gestores de saúde das nossas cidades, dos nossos municípios e regionais e também no nosso estado, para minimizar essas vulnerabilidades e, enfim, conseguirmos obter resultados efetivos no controle dessa doença, uma doença que, eu repito, é grave e que atinge um grande contingente de pessoas que chegam a cada dia nos serviços médicos em busca de um diagnóstico e um tratamento adequados. Precisamos e devemos abordar seriamente, de maneira intensa, a sífilis e seu controle. Eu termino a minha exposição nesse slide e ficamos então à disposição para o debate. Muito obrigado. Então, São Miguel da Boa Vista, qual a conduta a ser realizada quando o teste rápido persistir positivo mesmo após o tratamento com a penicilina? Testes rápidos, eu relembro para vocês, é uma pergunta interessante e requer um cuidado especial. Testes rápidos são testes treponêmicos. Testes treponêmicos sempre ficarão positivos e indefinidamente, talvez por toda a vida do paciente, depois desse paciente ter tido sífilis. Testes rápidos positivos numa pessoa previamente tratada e curada não representam uma nova infecção. Testes rápidos positivos precisam ser reavaliados com testes
não treponêmicos. Esse paciente precisa e deverá realizar VDRL para ter a sua titulação. Uma coisa fundamental é também juntar a isso a história clínica e uma boa documentação do histórico clínico desse paciente em prontuários médicos. A partir daí a gente pode tomar uma decisão se ele vai ser novamente tratado ou não. Salto Veloso pergunta: uma pessoa que já teve sífilis pode apresentar novamente? Sífilis tem cura ou tratamento? Excelente pergunta, obrigado. A sífilis tem cura, é uma infecção bacteriana e que é perfeitamente curável. Não é uma infecção crônica recidivante como é o HPV ou o herpes. Ela tem tratamento sim e é curativo. E um detalhe importante que você toca na sua pergunta: sífilis não determina imunidade. O indivíduo pode ter mais de um episódio de sífilis durante a vida sexualmente ativa. Certo. Vidal Ramos: Eduardo, no Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde de 2010, sugere o controle de cura fazer sorologia mensal, independentemente do estadiamento. Faz-se realmente necessário essa conduta? Essa pergunta é interessante porque eu não toquei no assunto segmento ou tratamento de gestantes, mas a sua pergunta se refere ao segmento de gestantes. Se eu tenho uma gestante com sífilis, o segmento com VDRL é mensal, será mensal até o fim da gestação. A partir do momento em que termina a gestação, o segmento dessa mulher será trimestral como uma pessoa não grávida. Nos homens, o segmento será sempre trimestral. Uruçanga pergunta: estou com uma gestante com 2 abortos, sendo o último há 3 meses. Foi realizado o teste rápido em que apresentou negativo para sífilis. Ao mesmo tempo foi realizado o teste rápido em seu esposo, onde apresentou reagente para sífilis. Pode ser um falso negativo desta gestante, principalmente pelos abortos? Tem alguma relação? Sim, a relação de abortos provocando efeitos falsos negativos no teste, não, isso não seria um evento considerável. Podemos pensar sim em falso negativo do teste dela, podemos pensar num falso positivo do teste do marido. Nós temos que fazer, se houver a possibilidade, uma melhor investigação com outros exames e aí sim utilizando a tecnologia laboratorial disponível. Uma vez o teste do marido sendo positivo para o teste treponêmico, o teste rápido treponêmico, ele deverá ser submetido ao VDRL para a sua titulação e indicação de tratamento. Quanto à mulher, obviamente o aborto repetido pode ser causado por sífilis não tratada, isso é fato, e é importante que nós não esqueçamos da sífilis em situações como essa. O fato dela estar com repetidos exames negativos não afasta definitivamente a sífilis dessa mulher. Eu recomendo que sejam feitos exames laboratoriais convencionais, como o VDRL e o FTA-ABS, ou algum outro teste laboratorial treponêmico, como ELISA ou hemaglutinação. Porto União pergunta: para a notificação da sífilis, quando o teste rápido da reagente, espera a confirmação do laboratório ou notifica pelo teste rápido positivo? A definição de caso de sífilis adquirida, ela passa pela realização de testes não treponêmicos a partir daí confirmados com VDRL. Então ele considera caso confirmado em indivíduos sintomáticos com VDRL reagente confirmado com teste treponêmico ou pacientes assintomáticos com VDRL reagente confirmado com teste treponêmico. Então notificar apenas com o teste treponêmico sem ter a contrapartida do VDRL pode ser um superdimensionamento, uma vez que esse paciente pode ter tido sífilis e ter se tratado e curado no passado. Ele não representaria uma doença ativa no momento. Esse sim, objeto de atenção epidemiológica. Correto. Pessoal, tem bastante pergunta vindo, então assim, se eu pular de alguém, eu peço que a pessoa copie, cole e repasse ali, tá? Porque tá juntando e meu computador às vezes fica um pouquinho lento, só avisando tecnicamente aqui o procedimento. Aí vocês me avisam que eu faço a pergunta aí, tá certo? Então fiquem de olho. Braço do Norte pergunta: Eduardo, na falta de penicilina, podemos utilizar as outras opções? E qual a conduta na falta de penicilina para gestantes? É sempre uma situação dramática de não dispor de penicilina para tratar gestantes. Não há outra droga definida cientificamente ou por base de publicações científicas, né, de drogas que sejam ativas
na prevenção da sífilis congênita. O objetivo do tratamento da sífilis na gestante com penicilina é tratá-la, obviamente, mas a partir do tratamento materno, tratar também o feto intraútero. Outras drogas, teoricamente, não são passíveis de tratamento intraútero. Por exemplo, a azitromicina pode ser usada na gestante, porém não atravessa a barreira. A eritromicina não atravessa a barreira placentária. Tetraciclinas, doxiciclina não podem ser usadas em gestantes. Por favor, né, não se esqueçam, são drogas proibidas para gestantes e lactantes. A ceftriaxona é uma droga que pode ser usada em gestante, potencialmente alcança o feto e trata o feto, mas vejam, não há publicação ainda em nível suficiente de evidência que nos autorize a dizer que é possível substituir definitivamente a penicilina pela ceftriaxona. Então nós vivemos um momento realmente difícil, onde devido ao tratamento inadequado materno, se não for feito com penicilina, nós teremos casos de sífilis congênita por tratamento materno feito com drogas não penicilínicas. Sinto muito, mas não tenho ainda boas novas para vocês. Balneário Camboriú pergunta: normalmente solicitamos testes rápidos ou VDRL. Quando deve ser solicitado o FTA? FTA-ABS é um teste treponêmico. O teste rápido é um teste treponêmico. Então, nós, se temos à disposição um teste rápido, não necessariamente precisaremos utilizar o teste FTA-ABS, que é um teste que requer laboratório, técnico especializado, uma técnica de coloração especial e um microscópio especial. Então, é um exame que, apesar de ser considerado ainda o padrão ouro, se for possível utilizarmos outras estratégias como testes confirmatórios, melhor. Por exemplo, os testes ELISA, eles são testes automatizados. Os laboratórios colocam, né, o técnico coloca amostras de soro em placas que são colocadas em máquinas que dão a leitura em poucos minutos ou horas. Então, isso acelera o tempo de realização do exame e aumenta a margem de pacientes testados. Então, enfim, se houver a necessidade de usar um FTA-ABS em situações de dúvida, por exemplo, quando você tem testes rápidos negativos ou positivos que você suspeita serem falsos. Jaraguá do Sul também pergunta: na década de 70, uma pergunta mais de curiosidade, né? Como era diagnosticada a sífilis? Da mesma forma, com exames microbiológicos, fazendo teste de campo escuro ou impregnação com o método de impregnação pela prata, VDRL e testes como o FTA-ABS e um pouquinho depois os testes de hemaglutinação. O VDRL é um teste muito antigo. Os primeiros VDRLs já foram desenvolvidos ainda em meados do século passado. Então, já são testes conhecidos dos médicos há muitos anos. O pessoal de Uruçanga ali complementou a informação com relação ao casal, que um tinha dado positivo e outro não, dizendo que foi pedido para o casal VDRL e teste treponêmico. Uhum. Legal. Bom, Jaraguá do Sul. Quando pedimos FTA-AS, apresenta IgG positivo e IgM negativo. Seria cicatriz sorológica? Excelente pergunta. É uma questão importante que será colocada, porque isso pode trazer confusão para o médico que está assistindo o paciente com resultados de FTA-ABS, IgG e IgM. Toda a sorologia, né, onde você tem a divisão IgM e IgG, a fração IgM representaria uma infecção recente, uma infecção aguda. E o IgG, a infecção passada ou mais tardia. Quando o organismo prepara o sistema imune para responder contra uma infecção, o primeiro ciclo de defesa envolve anticorpos IgM. A sífilis não foge à regra. Então, se eu tenho um paciente com FTA-ABS positivo na classe IgM, muito provavelmente é uma infecção mais recente. Se eu só tenho IgG, certamente é uma infecção mais tardia. Isso quer dizer que esse paciente com IgG está curado? Não necessariamente. Se ele não tomou o tratamento, se ele não foi medicado de forma adequada, o fato dele ter IgM negativo e IgG positivo não significa cura. Ele só vai ser considerado curado depois que tratar adequadamente e ter queda de pelo menos 2 títulos do VDRL. Então, por favor, não confundam IgM e IgG de sífilis com IgM e IgG de toxoplasmose, de citomegalovirose e de qualquer outra infecção, porque na sífilis é diferente. Certo. Fraiburgo. Uma gestante com sífilis pode ter parto normal e quais seriam os riscos para o recém-nascido?
Uma parturiente com sífilis só não poderia ter parto normal em duas circunstâncias. Se ela tiver lesão de sífilis ativa na vulva ou no genital baixo, né, no canal do parto, lesão de sífilis ativa no canal do parto, ou se por alguma indicação obstétrica o médico optar por cirurgia cesárea, por parto cesáreo, parto cirúrgico. Não há nenhuma diferença em termos de redução do risco da sífilis congênita quanto à via de parto. Isso não faz diferença, é diferente do HIV com carga viral alta e baixa. Então, se não houver lesão de sífilis no canal de parto e houver possibilidades obstétricas, pode ser totalmente normal, sem qualquer problema para a criança. Doutor Pedrinho, com relação ao tratamento, né, da pessoa e do parceiro, adianta tratar no caso o paciente positivo, e não tratar o parceiro? Não tratar o parceiro significa que muito provavelmente o elo de transmissão não será quebrado. O parceiro infectado passará de novo para a pessoa tratada, que vai pegar sífilis de novo e vai manter o ciclo de doença no casal e até entre outras pessoas que possam estar envolvidas no relacionamento. Então não adianta tratar uma pessoa, nós precisamos buscar as outras pessoas para tentar fechar o ciclo de transmissão da doença, quebrar esse elo de transmissão e com isso impactar na incidência. Irani pediu para repetir aqui no acompanhamento, por favor repetir. Trimestrais quando considero cura, com qual titulação? Tá. O segmento será trimestral com VDRL a cada 3 meses em pessoas não grávidas. Em pessoas grávidas o segmento é mensal. A cura você vai considerá-la quando ou o VDRL negativar ou quando houver queda de pelo menos 2 títulos no intervalo mínimo de 3 a 6 meses, né? E não houver elevação disso no segmento. Se o paciente ainda tiver com VDRL positivo num período de 6 meses, mas tiver havido uma queda de 2 títulos, é possível considerar cura, mas você não interrompa o segmento, mantenha o segmento com VDRL trimestral por pelo menos um segmento de 1 ano pós-tratamento. Com isso você vai definir que esse indivíduo vai negativar, ou se ele não negativar, que ele vai manter títulos estáveis de VDRL, significando a chamada cicatriz sorológica. Criciúma. Marido com teste treponêmico positivo e VDRL em acompanhamento. Reagente. Realiza novo tratamento do parceiro? Se o parceiro não foi tratado, ele precisa ser tratado. Você pode repetir a pergunta, por favor? É que eu perdi um pedaço aqui. Marido com teste tripodêmico positivo e VDRL em acompanhamento. Reagente, no reagente. Caso. Realiza novo tratamento do parceiro? Não necessariamente. O retratamento vai se dar se ou tiver havido, primeiro, claro, um tratamento que não tenha sido adequado, ou se o tratamento foi adequado, porém não houve queda das titulações, ou se houve nova elevação em 2 títulos depois do tratamento ter sido feito e ter tido uma queda inicial. Nesse caso há que se retratar, mas o título presente do VDRL não significa que ele não tenha curado. Ele poderia ter um VDRL inicial, por exemplo, de 1024, e agora ele está mantendo um VDRL de 1 para 4. Obviamente que o tratamento fez cair de 1024 para 4. A queda foi brutal e significa solução do problema. No entanto, há que se acompanhar esse paciente até pelo menos 1 ano com VDRL trimestral para avaliar se esse VDRL negativo ou se ele vai se manter em 1 para 4 repetidamente, significando uma cicatriz sorológica. Pinhalzinho. Então VDRL reagente e FTA-ABS IgG reagente é preciso tratar? Se eu não tratei esse paciente, eu preciso tratá-lo. Se não houver condições de confirmar que ele tratou adequadamente, baseado num relatório médico, num prontuário médico, numa receita médica prévia, em alguma forma que confirme que esse paciente tenha sido tratado anteriormente, eu não vou conseguir definir que aquele resultado se trata de uma cicatriz sorológica ou de um resultado falso positivo, como se costuma dizer por aí, de maneira aleatória, julgando que aquela pessoa não tem a doença. Eu tenho que considerar todo e qualquer resultado como sífilis até que me prove o contrário. Vidal Ramos pergunta: um paciente com FTA-ABS IgG reagente e IgM não reagente continua transmitindo? Sim, se ele não foi tratado e se não foi curado, ele continua transmitindo. E o pessoal de Benedito Novo: qual alteração ou a possível má formação o bebê pode nascer quando a sífilis não é tratada adequadamente na gestação?
Bom, primeiro que os bebês podem até morrer, né? O feto pode não sobreviver à infecção treponêmica intraútero e a mãe abortar a criança ou ter o natimorto. Também a criança pode morrer após o nascimento em decorrência das graves complicações da sífilis congênita recente. Mas as deformações elas podem afetar ossos longos como tíbia, principalmente tíbia, mas também fêmur e húmero, ossos longos do corpo de uma maneira geral. Os dentes podem sofrer também modificações estruturais, os dentes de Hutchinson, fronte olímpica, nariz em cela e outros como cegueira, surdez, retardo mental. A neurosífilis pode se manifestar com uma lesão grave levando à hidrocefalia, a obstrução da passagem do líquor. A hidrocefalia num bebê como esse acaba sendo determinante da perda da qualidade de saúde dessa criança. Ela vai perder essa criança, vai sofrer um retardo, ela vai ser uma criança com uma paralisia cerebral se não for identificada e tratada a tempo. Então, as manifestações são múltiplas, algumas são puramente estéticas e outras são definitivamente graves a ponto de inutilizar essa pessoa. Uma última pergunta ali. Pinhalzinho está perguntando: quando a mãe foi tratada durante a gestação, FTA, ABS e IgM não reagente, a criança precisa ser testada com o VDRL ou FTA-ABS? Por quanto tempo é preciso acompanhar criança de mãe com sífilis positiva? Ok, pessoal de Pinhalzinho, obrigado aí pela pergunta. Olha só, se a mãe foi tratada adequadamente durante a gestação, ela teve sífilis e foi tratada adequadamente, essa criança, independentemente dela nascer com ou sem sinais ou sintomas de sífilis, ela tem que ser avaliada. A avaliação desse recém-nascido vai passar por um exame de sangue, onde vai se fazer o hemograma e também o VDRL, de sangue periférico, não se usa sangue de cordão, raio-x de ossos longos e também exame do líquor, né? Então, punção lombar com avaliação licórica para se definir se essa criança tem ou não comprometimento relacionado à sífilis. Se essa criança tiver completamente normal, assintomática, com exames todos negativos, aí a mãe foi tratada adequadamente durante a gestação, e isso envolve também o tratamento do parceiro, essa criança apenas fará um segmento ambulatorial com o pediatra nas unidades de saúde. Obviamente, ela não pode ser largada e deixada de mão. Essa criança precisa fazer exames de sangue com o VDRL em intervalos pré-definidos no protocolo. No momento zero, que é o momento do parto, com 1 mês de vida, com 3 meses de vida, com 6 meses e com 1 ano. Né? Exames negativos nesse período, com 2 exames negativos seguidos, sequenciais, você pode encerrar o segmento da criança. Se a criança tiver uma elevação dos títulos de VDRL, antes ela era negativa e começa a aparecer positivo, essa criança vai ter que ser reinvestigada e certamente tratada para sífilis congênita, porque houve um escape. Os exames iniciais não conseguiram identificar a doença, mas agora se confirmou com a positividade no segmento dessa criança nos primeiros meses de vida. É isso. Muito obrigado, é sempre um prazer ter esse momento aqui de debate com vocês. As perguntas foram de excelente padrão, excelente nível, um nível muito alto, e representa para a gente um grande desafio. Como lidar com uma doença que é tão comum hoje em dia na nossa população, tão frequente, como lidar com tantas possibilidades diferentes para se fechar um diagnóstico e um tratamento. Eu diria para vocês, para encerrar, o seguinte: se vocês têm dúvida em relação a um caso de sífilis, especialmente em gestantes, onde você tem exames positivos, mas você não consegue confirmar, você tem um teste rápido, mas não tem o VDRL a tempo, você tem o VDRL, mas não tem como confirmar com um teste rápido ou um FTABS, considere esse exame positivo como caso de sífilis e trate. Na falta de uma definição melhor em termos de laboratório, ou até que ele aconteça, essa definição aconteça, considere como sífilis e trate essa gestante, porque nesse caso nós estamos lidando com uma vida, que é o feto, que pode sofrer as consequências gravíssimas da doença nos próximos dias ou semanas, e a gravidez pode ser encerrada com um abortamento. Então vamos prestar muita atenção com isso, né? E na dúvida nós nos colocamos à disposição também lá na DIV, na Diretoria de Vigilância, na gerência de DSTAs e hepatites virais. Vocês todos têm nossos contatos, podem entrar em contato com a gente por telefone ou por e-mail, que nós estaremos sempre à disposição.